Você já ouviu falar das pirâmides de Angola? Muitos acreditam que a África só possui pirâmides no Egito ou no Sudão, mas existem ruínas e formações misteriosas em solo angolano que desafiam o silêncio da história. É como se o tempo tivesse escondido segredos que os livros recusam revelar. Desde o Planalto Central até regiões próximas ao deserto do Namibe, viajantes antigos e exploradores modernos descrevem estruturas de pedras encaixadas de forma geométrica, como se alguém há milhares de anos tivesse erguido monumentos que lembram pirâmides, mas que hoje permanecem esquecidas pela ciência oficial. Há relatos de comunidades locais que contam histórias de casas dos ancestrais gigantes e de torres de pedra onde os sobas falavam com o céu. Alguns arqueólogos independentes defendem que certas ruínas em Angola não são simples formações naturais, mas sim restos de construções megalíticas feitas com tecnologia perdida. A pergunta é: quem as construiu? E por que a história oficial não fala sobre isso? Estudos comparativos mostram que algumas dessas pedras estão alinhadas com o solstício, o mesmo princípio usado nas pirâmides do Egito. Seria coincidência ou uma prova de que havia uma civilização avançada no coração da África Austral muito antes da chegada dos colonizadores? Há ainda lendas que falam de câmaras subterrâneas escondidas sob o solo, onde estariam guardados objetos de bronze e ouro que pertenciam a reis tão antigos que seus nomes foram apagados pelo vento. Alguns moradores afirmam que certas colinas artificiais escondem estruturas inteiras, mas sempre que alguém tenta investigar mais a fundo, surgem obstáculos misteriosos, equipamentos que falham, pessoas que desaparecem ou autoridades que proíbem escavações. É como se existisse um pacto de silêncio. O mais curioso é que antigos viajantes portugueses mencionaram em cartas do século XVI que encontraram torres de pedra tão bem erguidas que não pareciam obra de selvagens. Mas esses registros nunca chegaram aos livros de história. Por que ocultaram essas informações? O que havia para esconder? Agora imagine, se realmente existem pirâmides em Angola, isso mudaria toda a visão da história africana. A narrativa de que as civilizações avançadas só floresceram no norte cairia por terra. Provaria que o conhecimento arquitetônico e astronômico era muito mais espalhado do que nos fizeram acreditar. E talvez o mais perturbador, provaria que os ancestrais angolanos dominavam ciências que até hoje não compreendemos totalmente. Há também uma teoria que conecta essas ruínas a um mapa estelar. Segundo alguns pesquisadores, as pedras estariam posicionadas de acordo com constelações visíveis no hemisfério sul. Se isso for verdade, significa que havia uma relação entre céu e terra, entre espiritualidade e ciência, de forma tão precisa que não poderia ter sido obra do acaso. E aqui vem a revelação que poucos ousam falar. Algumas escavações clandestinas feitas nos anos 70 teriam encontrado inscrições estranhas gravadas em pedra, símbolos que não correspondem a nenhuma língua africana conhecida. Há quem diga que se tratava de um sistema de escrita perdido, mais antigo que o Egito, mas também há os que acreditam que esses sinais não eram humanos, e sim de visitantes de outros mundos. Você percebe a gravidade disso? O futuro da arqueologia africana pode estar debaixo dos nossos pés e ainda assim continua sendo ignorado. Agora eu te pergunto, será que o silêncio sobre as pirâmides de Angola é apenas descuido? Ou existe um esforço consciente para esconder a verdadeira história do continente? A resposta pode mudar não só a forma como vemos Angola, mas como entendemos toda a origem da humanidade.